Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live aqui do São José Rugby. Agradecer cada um que está entrando. Mas começar com notícias boas também, né? Nos dias de hoje a gente precisa, cada passo, comemorar. Então, para poder fazer isso hoje conosco, trago dois convidados, um da casa e um especial que topou participar dessa live conosco. Primeiro, vou pedir para vocês trazerem aqui para a tela junto comigo o Maurício, o famoso Mau Mau, que todo mundo conhece, coordenador técnico do São José Rugby. Mau Mau, vamos junto aí bater um papo legal com a turma aqui. Espero que todos tragam boas perguntas para a gente. Vai ser muito legal poder conversar um pouquinho aí juntos. Boa noite. Legal, Marcos, boa noite a você, a todos os ouvintes, a todos os espectadores, né? Hoje serão espectadores, amanhã poderão ser ouvintes. Então, legal, mais um canal de informação aí, São José Rugby, em parceria aí com a NTZ, e hoje recebendo um grande convidado. Isso aí, falando em grande convidado, pedir para o Marco Olivato também entrar com a gente na sala. Marco Olivato, diretor de esporte de alto rendimento daqui de São José dos Campos. Obrigado pela tua presença, Marco. A gente vai trazer bastante coisa legal aqui em conjunto. Então, o tema principal nosso é LIF de São José dos Campos e o cenário esportivo de 2021. Então, Olivato, obrigado pela sua participação e prestígio aí da sua presença. Eu que quero dar boa noite a todos aí, quem está nos acompanhando, especial aí todos os envolvidos aí nesse projeto fantástico para a cidade de São José dos Campos, que é o São José Rugby, que a gente vai conversar um pouco. Então, para mim está sendo um prazer e uma honra poder estar aí com vocês. Primeiro que vocês são os admiradores, né? São grandes líderes esportivos também, incentivadores. Então, é fantástico. Como gestor público, né? E de recursos voltado ao esporte, principalmente de rendimento, assim, a gente assim, bem agradecido pela participação de todos vocês frente à modalidade, ao desenvolvimento. Então, obrigado aí pelo convite. Obrigado você, Olivato. Inclusive, a gente tem audiência aí de todas as modalidades São José, o São José Rugby trouxe aí a janela, mas é legal a gente ter o diretor de alto rendimento da cidade para falar com propriedade sobre vários temas importantes. Inclusive, eu queria aproveitar esse tempo já para agradecer também os nossos patrocinadores que viabilizam também esse papo. Então, agradecer a Vinac Consórcios, ao Colégio Poliedro, agradecer a Cicobi. Então, todos eles estão ilustrando a nossa telinha, a DM Card. Então, agradecer a cada um deles, porque eles viabilizam a possibilidade da gente fazer esse bate-papo tão bacana com uma ferramenta aqui pela internet com vocês. Gente, para começar esse papo, reiterar que a gente quer que ele seja interativo. Então, estava passando aqui embaixo, agora há pouquinho, aqui, envie seus comentários. Não é brincadeira isso não, gente. É para vocês mandarem os comentários. Eles estão aqui à disposição para bater um papo com a gente e tirar qualquer dúvida de vocês quanto aos projetos do São José Rugby e também quanto à legislação de incentivo daqui da cidade de São José dos Campos. E é com essa questão da legislação que eu vou começar o nosso bate-papo. Se nos permitirem aqui, já vamos colocar algumas questões que vieram com antecedência. Não sei quem que nos acompanha aí nas redes sociais do São José Rugby, mas a gente deixou uma caixinha para vocês mandarem perguntas que vocês tivessem quanto às leis de incentivo. E a gente aproveitou um pouco do gancho disso para agora mandar já as primeiras perguntas e vocês fiquem à vontade de continuarem com elas aí, tá? Então, eu queria primeiro colocar uma pergunta para o Marco Olivato, para a gente pautar esse nosso papo. Queria que você explicasse um pouquinho o que é a LIF de São José dos Campos e quais são as particularidades dessa legislação de incentivo municipal. Olivato, mais uma vez, obrigado. Bacana. Eu continuo sempre como profissional da área de esporte, né, há mais de 30 anos aí, eu continuo sempre parabenizando a cidade de São José dos Campos por ter, dentro do seu planejamento, do seu incentivo, uma lei aprovada aí para fazer frente a todo o legado esportivo da cidade.
Então, São José dos Campos é uma cidade privilegiada. Além de incentivo fiscal focado ao esporte, ela tem vertente na participação dos empresários, das empresas, pessoa física ou jurídica, com o seu ISS ou o seu IPTU, tá? Então, é dessa forma que é constituída a aprovação da lei. É algo que é inevitável, ela acontece dentro da lei orgânica, está no orçamento da cidade, ou seja, ela vai acontecer anualmente a disponibilidade desse recurso focado atualmente, principalmente no esporte de rendimento, tá? Aproximadamente 70% do recurso ele é bem focado nas nossas modalidades, nos projetos individuais, para desporto também. A função da LIF realmente é atender esses anseios de projeto, né? Realmente apoiar coisas boas, coisas que gerem entretenimento esportivo na cidade, que faça com que a população se movimente em busca de entretenimento, com seus filhos, com os admiradores de modalidades, isso tudo começa a surgir. Além disso, também incentivar muito, né, a participação dos atletas individuais. Nós temos muito triatletas, nadadores, lutadores, jiu-jitsu, judô, que têm os seus projetos individuais, que já praticam essas participações em competições há muito tempo, né? Então, é bem importante a gente estar sempre destacando isso, e também destacar o quanto evoluiu o trabalho também do paradesporto junto à lei de incentivo, né? Então, ela tem essa característica, requer um esforço que hoje já não se faz nem tão grande, porque a lei de incentivo é do conhecimento de muitas empresas, de muitos empresários e de esportistas, modalidades. Então, a gente recebe muitos projetos. Pra vocês terem uma ideia, esse ano nós recebemos 156 projetos, tá? Entre projetos individuais e coletivos, e nós fazemos toda uma avaliação técnica, né, desses projetos, dos seus planos de trabalho, e onde nós aprovamos desses 156, 144 projetos. Então, vocês veem que os projetos chegam com muito boa qualidade, as pessoas aprenderam a desenvolver os projetos, ele é fácil, você estrutura e apresenta isso na plataforma digital, né? E, enfim, a gente disponibilizou recurso esse ano, pela lei aí nos ofertou aí 7 milhões e 100 mil reais, e a gente faz toda essa distribuição. É dessa forma que acontece, é anual, o prazo normalmente de recebimento dos projetos é entre aproximadamente agosto, né? Então, em setembro, julho, a gente está numa ampla divulgação, e aí entra numa análise por um corpo técnico, e a gente vai dando as aprovações, e os participantes saem na captação de recursos, né? Mais ou menos nesse direcionamento, Marcos. Perfeito, muito legal. Já deu um overview aí para o pessoal sobre a lei de incentivo, quantidade de projetos que a gente teve também, super legal na cidade, cada vez maior, porque vocês vão incentivando as modalidades, os clubes, né, as associações da cidade a sempre colocarem mais projetos, então, muito legal. Mal, queria que você trouxesse para a gente aqui a experiência da operação da LIF do lado do clube. Qual que é a importância dessa lei de incentivo fiscal municipal para o clube? Bom, Marcos, obrigado pela palavra aí. Queria aproveitar para dar boa noite ao Marco, né? Agradecer a presença dele. Bom, o Marco trouxe bastante coisa, uma variedade muito grande, né, de temas que acontecem ali na LIF, e eu vou tentar trazer uma coisa que é comum a todos, né? Então, a gente está falando aqui de São José de equipes amadoras, né? Então, são equipes que precisam desse financiamento, né? Não são equipes que têm contratos profissionais e que, né, podem se dar o luxo de conseguir verbas, recursos próprios enormes. Então, são equipes que precisam desse financiamento justamente para pagar custeio, né? Que são
viagens, deslocamentos, hospedagem, inscrições, né, material esportivo. Então, sem sombra de dúvida, é o que alimenta, o que nutre essas equipes, né? E essas equipes, como eu falei, são equipes amadoras, são pessoas que não representam somente a cidade, fora da cidade, né? Elas representam muita coisa aqui dentro também, né? São equipes competitivas de alto rendimento, com atletas que se desdobram para conseguir atingir os resultados e que, né, consequentemente, nos seus meios sociais, nas suas comunidades, eles são referências, né, pela forma como levam as coisas. Então, são personagens importantíssimos da sociedade também. Então, eu acho que a lei, sem sombra de dúvida, é fundamental, né? Sem a lei aqui em São José, o esporte seria outro. Então, a cidade está de parabéns, apoia o esporte não somente na parte do legislativo, né, mas também na parte do executivo, que tem os seus programas. Então, as equipes recebem incentivos de lei de incentivo e também de programas internos. Então, nesse ponto, eu acho que a prefeitura está de parabéns. Bacana. Não parece, gente, mas eu também tive a oportunidade de ser atleta aqui em São José dos Campos, usufruí, inclusive, atleta cidadão também, que é um baita projeto da prefeitura, assim como a LIF. Então, fico muito feliz de escutar esses pontos. E para a gente, para o empresariado aqui de São José dos Campos, né, Olivato, para a gente deixar para eles aí quais são os benefícios deles utilizarem a lei de incentivo fiscal, que isso que é super importante, um diferencial absurdo de ter uma lei municipal, né? Legal. Só para passar para vocês, Marcos, eu tenho uma segunda formação também na área de marketing, né? Pela ISPM, e uma das áreas que eu me especializei foi em planejamento estratégico, né? Nesse período que eu tive dentro da ISPM. Então, eu comecei a entender que tudo muito bem planejado, tudo muito bem organizado, né, com todas as oportunidades muito bem analisadas e tudo aquilo que nós podemos e sabemos fazer muito bem, quando essas coisas se aproximam, a gente consegue muito bons negócios, né? Então, sempre foi nessa linha que eu procurei e procuro trabalhar com as entidades que apresentam projetos, gestoras de projetos, para haver a conquista do empresariado. Porque o que eu noto ao longo desse tempo que a gente está envolvido com esporte é a questão que o empresário hoje ele quer realmente receber boas informações dos projetos, qual é o impacto dele, o que ele proporciona, o que ele entrega, né, de legado. Não só na formação dos atletas, desse atendimento, mas também empresário sobrevive disso, né, tem que fortalecer a sua marca, potencializar seus produtos, fazer ativação de produtos e serviços de suas empresas, ele é muito entender essas entregas, né? Onde eu estou colocando realmente a minha empresa, o meu produto. Então, esse cruzamento junto com a entidade, gerando-se boas apresentações, bons relacionamentos, a gente convence. Eu sempre passo para as modalidades, para os projetos individuais. Nenhum empresário vai simplesmente ficar olhando o projeto esportivo como um projeto social. Ele quer entender o retorno dele, ele vai colocar o recurso de impostos dele frente a uma contrapartida que ele apresenta também, e quer saber os resultados. Então, é muito bom o pessoal do esporte entender isso. Eu vejo, assim, as empresas, e esse é o sucesso da captação de 100%, tá? Nosso desafio hoje é conquistar uma fatia maior, tentar mais recursos dentro da lei de incentivo, mas realmente esse empresário receber toda essa entrega, ele entender que vai acontecer isso, tá?
e vai poder potencializar seus produtos e serviços. Eles estão abertamente. No ano de 2018, quando nós iniciamos o departamento de esporte de alto rendimento, eu fui muito a campo no ano de 2018, visitei muitas empresas, fizemos grandes apresentações. A Demicard é uma delas, foram várias reuniões lá com o departamento de marketing da Demicard, e obviamente a gente sempre falando de todas as modalidades, de todos os projetos, mas mostrando o benefício do que era fazer um marketing esportivo, do que era realmente abraçar essa oportunidade de poder usar os próprios impostos, né, e fazer o seu planejamento de marketing, todo o seu plano. O desafio foi ela entender, escolher quais seriam as modalidades que se alinham com a minha marca, com os meus produtos, com os meus serviços, mas aí entra agências inteligentes como a sua, que está aí conosco, ajudando a planejar, ajudando a manifestar e fazer as pessoas entenderem. São somas muito importantes para o planejamento esportivo da cidade, Marco. E eu acho que aí é o sucesso. Somos campeões aí nos últimos 3 anos, jogos regionais, jogos abertos no estado de São Paulo, tivemos amplas participações, nem sempre a conquista só a nível, né, de campeonato nacional, estadual, mas sim você se manter dentro das competições. Eu sempre convenço, o empresário quer ter esse entretenimento, estar dentro das competições, isso é muito importante. Fomos sempre muito procurados, através de todo esse projeto do São José Rugby, de toda a história, né? Eu falo que é uma marca, um potencial muito forte dentro do Brasil e nível mundial, o São José Rugby. Nós trouxemos e fomos convidados até sediar um campeonato mundial, né, de rugby, que foi no nosso estádio. Isso tudo soma, isso tudo vai somando, e todo esse trabalho vale para as outras modalidades também, realmente o benefício do esporte. Vou cair um pouquinho pelo lado do rugby, mais uma vez, porque eu conheci o rugby, Maurício, eu conheci o rugby em São Paulo, pelo Colégio Rio Branco, ali no Higienópolis, né? E também conheci, porque eu tinha um colega profissional de educação física, gerente do SPAC, né? Clube dos Ingleses, né? Lá em Santo Amaro. Então, eu tive a oportunidade de assistir jogos, de verem jovens, que eram até alunos meus, onde eu trabalhava, iniciando o rugby, né? No Colégio Rio Branco, toda aquela coisa toda. Mas confesso para você, vim conhecer realmente o verdadeiro rugby, foi logo ali com o professor, né, com o Guimerá, que logo apresentou essa modalidade. Eu fui evoluindo, fui acompanhando, fui assistindo, e só parabenizar. Projeto social, trabalho de base, tem um centro de treinamento na nossa Zona Sul. Então, assim, coisas boas que o esporte traz. Tá? São todas modalidades. Então, um empresário hoje, ele começa o ano dele, nós temos as empresas, né, que nos apoiam normalmente, mas eles começam o ano já colocando nos seus orçamentos o planejamento de marketing, já contando com essa possibilidade, já contando com a contrapartida, e interessante, né, conforme você faz, né, Marco, a captação do 100% de lei de incentivo, começam a aparecer os recursos diretos, né, também, que é um outro espaço de você ter uma competitividade legal, né, das marcas estarem, de procurar. Esporte de rendimento precisa de recurso, né, todo esporte precisa, mas de rendimento precisa de recurso para manter entretenimento, e agora ainda mais, né, somos uma cidade, uma gestão pública fantástica, uma política pública esportiva, não só de esporte comunitário, mas de esporte de rendimento também, através do Atleta Cidadão, do programa de esporte adulto. Estamos ganhando grandes equipamentos, né? Estamos ganhando um teatrão, onde vai ser a casa do Atleta Cidadão, né? Nós estamos ganhando uma arena esportiva. Isso também, nós assumimos uma responsabilidade muito grande, né? Gerar projetos, gerar entretenimento, potencializar esses equipamentos, né? O empresário está de olho, ele quer estar nesses equipamentos, e precisamos ter projetos
competentes aí à frente. Então, hoje o empresário São José sabe da possibilidade. Eu acho que a gente está evoluindo bem, uma trajetória. Eu sempre falo isso para os colegas. As marcas chegaram, está aí. A gente vê marcas realmente importantíssimas na nossa cidade, área de educação, área de serviços, área de mobilidade, área econômica, né? E com essa parceria com a Prefeitura Municipal, show de bola. Muito legal, Olivato. Realmente, todo esse diferencial das empresas poderem participar ativamente do esporte joseense, ele começa com essa legislação que, como diz o nome mesmo, é uma lei que incentiva, você bem colocou, a operacionalizar, porventura, pela primeira vez, né, uma lei de incentivo. E até nesse sentido, como o São José Rugby já tem uma tradição aí no uso, inclusive das leis de incentivo, que é muito legal, vocês têm aí, dentre 3 de algumas das maiores empresas que hoje utilizam-se da LIF aqui em São José dos Campos, né? Só para nominar algumas delas, a Demicard, o Poliedro, a Vinac Consórcio, enfim, estão passando aí os nossos parceiros. Mas como que vocês conseguiram aí, você acha, na tua opinião, consolidar essas parcerias e fidelizar essas marcas como parceiras de vocês também? Marcos, acho que é o Maurício, né? Desculpa. Sim. Bom, Marcos, exatamente, a gente tem essa, eu acho que primeiro a gente desde do início do desenvolvimento, a nossa veia de trabalho com as categorias de base, né, sejam elas do rendimento ou dos projetos sociais, ela vem muito forte, então chegou um momento que a gente conseguiu alcançar os resultados e ter toda essa expressão. Então, primeiro eu acho que a gente tem essa vasta quantidade de atividades em diversas áreas, eu acho que isso é muito importante, mas, como bem lembrou o Marco, a gente teve a felicidade também de passar por aqui o Guimerá, né, o saudoso Guimerá, né, que era um visionário e que tinha uma paixão enorme. Ele levou o rugby para muitos países, né? Ele plantou a semente do rugby em muitos países e clubes aqui de grande expressão aqui do Brasil. E quando ele chegou em São José, a gente já tinha um projeto social, a gente já era tricampeão brasileiro, mas ele chegou no momento perfeito para o São José Rugby, né? E trouxe essa veia de empreender, de tentar colocar a entidade no formato que também pudesse, que permitisse as parcerias também com o governo, né? Então a gente teve o título de utilidade pública, o início da parceria com o CMDCA, as LIFs a gente vinha fazendo já, a gente participava do programa FADEMP desde 1999, e a gente começa no Atleta Cidadão em 2011, né? A LIF, se eu não me engano, a gente começa também mais ou menos nesse período. Então, isso trouxe uma experiência, né, para a entidade que soube acumular não só o desenvolvimento e a expertise no lado técnico dentro de campo, mas também fora. Então, as pessoas estavam sempre vinculadas, tinham aquela paixão e faziam parte da diretoria, então foram acumulando esse conhecimento. Hoje eu acho que o diferencial acaba sendo essa estrutura e organização interna que a entidade tem. É claro que existe um amadorismo dentro de campo com os jogadores, mas fora dele existe, é evidente a necessidade de um profissionalismo, né, como já bem falou o Marco. Então, acho que o São José consegue, né, na questão da gestão, as pessoas conseguirem, através de tudo que já aconteceu, tomarem boas decisões e tentar, né, tomar as melhores ações perante isso. Então, acho que essa é um pouco a característica. Acho que também a relação com os parceiros é um ponto muito importante que o São José também foi aprendendo a lidar, né? Então, ter a aproximação, que é importantíssimo, né? As entidades precisam se conhecer, né? Trocar experiências, né? Às vezes são ativações, mas às vezes são somente encontros onde cada entidade pode reconhecer, identificar e valorizar
a cultura, os valores, né, de uma outra entidade e também aprender com isso. Então, acho que essa aproximação é importantíssima, né, para que a coisa possa não só florescer, mas também deixar marcas, né, por onde você passa, você conseguir mudar e tentar mudar para melhor. Muito legal, Mamal. Até queria puxar aqui para o Olivato também uma pergunta já do Davi Ferreira. Para o pessoal colocar aqui na tela, que eu achei super legal. Mas qual que é a importância dos atletas também saberem mais sobre a LIF, Olivato? Muito boa pergunta. Só para sessão nostalgia, eu queria destacar o papel do professor Guimerá, como foi importante para São José dos Campos. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo durante um bom período, né? Reuniões, mas teve um momento que eu estava fora do Brasil, eu lembrei muito dele, viu, Maurício? Eu estava na Colômbia, em Medellín, estava profissionalmente trabalhando lá. A gente passava, assim, tinha uma grande universidade lá em Medellín. A gente foi fazer um trabalho lá, a gente via no gramado, assim, a turma praticando rugby. Era muito legal, num caráter muito social, como se fossem crianças e jovens brincando com futebol, nossa cultura também, né? Mas foi um momento foi muito legal, eu me remeti, porque ele sempre falava e viajava muito para a Colômbia, né? Que tem um rugby também, e foi bastante interessante, tá? A pergunta do David aí, né? David Ferreira, muito de extrema importância. Você sabe que cada vez mais os projetos, as empresas, né? Ela se faz necessário que todo mundo entre em campo, né? Seus funcionários, seus clientes, todo mundo tem que fazer uma grande união por um propósito. Então, quando uma modalidade consegue envolver os seus atletas numa captação de recurso ou em possibilidades de apresentação de projetos, é fantástico, tá? E isso a gente vem notando, vem notando a evolução de cada um deles. O atleta, ele começa a se comprometer com os resultados, né? Não só dentro do campo, nas quatro linhas, mas ele tem muitas oportunidades. Ele é muito admirado, ele passa a ser uma referência para as crianças, e por aí vai. Então, se ele souber utilizar e a comissão técnica, né, fazer esse trabalho envolvendo os atletas, simplesmente fantástico os resultados. Só para vocês terem uma ideia, nós falamos aí em 156 projetos inscritos, 144 apresentados e 90 projetos captados. Eu já informo para vocês que os primeiros projetos que atingiram 100% das suas captações foram os individuais. É engraçado isso, né? Você pega um triatleta que tem um projeto, um plano de trabalho para o ano, ele vai competir a nível estadual, a nível do território nacional, ele também tem os seus compromissos de inscrição, de transporte, de uniforme, de tudo que ele faz. Mas ele pessoa física, o projeto dele, né? Então, ele faz uma movimentação muito rápida, e eu comecei a ficar imaginando, poxa vida, se ele faz em torno do projeto dele individual, por que o projeto de uma modalidade não pode fazer em torno do coletivo, né? Isso é muito interessante. Então, feliz é a modalidade que, através das suas estratégias, consegue envolver e comprometer os atletas também nessa divulgação, e captação de recursos, tá? Então, dessa forma, viu, Davi? Espero ter respondido sua questão. É muito importante, tá? Sem dúvida. Até ali a gente colocou na tela também, tivemos aí, enfim, a gente está falando de legislações e de novo orçamento. Bom, Renato Santiago, um baita entusiasta aí da nossa cidade, esportista de renome da cidade, colocou uma questão aí também vindo junto com o Mau, incentivar as modalidades amadoras. Obrigado, Santiago. Tivemos aí também comentários do Itamar, outro grande parceiro também do esporte aqui da cidade. E, gente,
A gente teve 2 vezes aí sequentes, acho que até mais que isso, o Olivato vai poder falar com mais propriedade, um baita sucesso nessas captações. Como a gente estava conversando, o segredo também é antecipar os prazos, né? As empresas, elas, no ano anterior, elas fecham o seu planejamento para que elas comecem a executar os seus projetos, patrocinar os seus projetos de LIF ao longo do ano. Como a gente está falando de 2 impostos aí que logo no início do ano as empresas já começam a pagar, exige esse planejamento. Esse planejamento cada vez mais tem ficado inerente às empresas por conta dessa boa divulgação que vem sendo dada em parceria com a prefeitura. E conta um pouco para a gente dos últimos 3 anos que a gente teve aí sucesso, recorde atrás de recorde em termos de captação e tempo de captação também desses recursos, né, Olivato? Isso é legal comentar também. Legal, Marcos. Você sabe que também eu participo do Fundo Municipal de Cultura, eu estou lá como conselheiro também, e eu participo das reuniões, e lá também a gente avalia projetos e através da lei de incentivo de cultura, né? E a gente usa o argumento do esporte. O pessoal lá usa assim, mas o esporte é mais fácil, e cultura tal, mas não é questão. Eu sempre falo assim, é o grau de envolvimento, tá? Eu acredito muito. Foi uma decisão muito interessante na gestão anterior, né, que se renova na gestão pública agora a partir desse ano, a estratégia de gerarmos um departamento de esportes de alto rendimento, onde ia ali coordenar os incentivos, a possibilidade de incentivos direto de recursos, ia também fazer a gestão da lei de incentivo municipal e apoiar plenamente o trabalho de base também, de rendimento, que é o atleta cidadão. Então, esse departamento ele tem esse olhar sobre esses 3 momentos, e nós constituímos, né, buscamos pessoas, Marcos, importante para constituir esse departamento, porque nós estamos falando de prestação de conta, estamos falando de gestão de planos de trabalho, de modalidades, né? E eu sempre falo ali para os nossos colaboradores ali no departamento que cada uma das modalidades, cada um desses projetos individuais, nós estamos falando aí de 156 apresentados, 144 aprovados, eu falo que esses são os nossos clientes dentro do departamento. Então, eu tenho que entender que quando o Maurício chega lá no departamento, quer seja com prestação de conta, quer seja com alguma movimentação de recursos que ele queira fazer, eu tenho que atender o Maurício como meu cliente, ele que mantém de pé todo o departamento, toda a estrutura, que é assim que vai fazer gerar todo um projeto de rendimento para a cidade. A gente ainda tem que avançar muito, tem muita coisa para se fazer, mas demos grandes passos na gestão anterior e estamos aí entrando. Apesar do momento, né, de pandemia e tal, mas a gente, a cada momento de liberação ou até de recuo, nós, no departamento, nos movimentamos através da gestão de recursos, de entendimento, de avaliação das federações, confederações. Esse meu entendimento que é o sucesso, é uma conexão, é conhecer realmente para onde vai esse recurso, né? E o porquê dele e quem faz a gestão de uma forma direta e indireta desses recursos, para que caminhe bem, tá? Entramos em 2018 e eu sou, assim, felizardo em poder ter assumido inicialmente esse departamento, no sentido que é um departamento que disponibiliza recurso, né? Ele tem um valor já disponibilizado, então a gente só tem que tornar isso conhecido, tá? O desafio inicial foi quebrar coisas que estavam arraigadas, de dificuldade de mostrar que existe. Olha, gente, existe uma lei de incentivo municipal. Pra vocês terem uma ideia, o número de projetos individuais, o que aumentou, muito, muito grande. As modalidades são menores,
Mas, assim, elas tiveram que evoluir muito nos seus planos de trabalho, nas suas prestações de conta, né? Isso é muito importante, porque dentro de uma lei de incentivo tem o que pode, o que não pode, e a gente tem que fazer todas essas avaliações. E isso, esse entendimento por parte de quem faz os projetos, os planos de trabalho, e nós, dentro do departamento, é muito importante. É muito importante, porque a hora que a gente vai para a empresa, eles têm que ter essa percepção, né? O poder público, com os projetos das entidades que fazem gestão, se entendem, se conhecem, se conversam, né? Tiram dúvidas. Então, a gente passou a assistir jogo das modalidades. Eu fui super feliz, fiz a entrega do troféu e do decacampeonato brasileiro aí do rugby, né? Lá no Campo dos Alemães, no centro de treinamento. Então, assim, esse envolvimento, essa participação do poder público, do executivo, como o Maurício falou, juntamente com as entidades, é muito importante. Os empresários olham isso. Mas, assim, fizemos a lição de casa, Marcos. Você teve a oportunidade de participar, fizemos 3 PITs, né, 3 encontros com empresários, associação comercial, passe municipal, além de várias visitas em empresas, sabe? Fizemos um esforço, eu visitei os 3 shoppings, empresas, bem-sucedidos em alguns, não era o momento naquele, estamos resgatando outros, faculdades, universidades, fomos atrás de quem arrecadava ISS, quem tinha áreas para IPTU, para falar que as modalidades estariam procurando, né, com os seus projetos. Então, esse foi um avanço de campo, um trabalho que, particularmente, eu gosto muito de fazer isso, eu gosto muito de visitar o empresário, apresentar um projeto, esportivo muito mais ainda, porque é minha praia, adoro, apaixonado por isso, e principalmente quando eu acredito, né? E quando eu fui passando, 2018, quando eu cheguei, entrei em 19, a gente vai conhecendo, ganhando a confiança das modalidades, vendo o esforço, o trabalho, a gente só tem a avançar junto. Eu acho que o segredo é isso. A alteração da lei nos possibilitou também a modernização da lei. Ela favoreceu muito, porque você imagina, o empresário passou, com a alteração da lei em 2018, eu participei desse processo, ele passou a poder dedicar 100% do seu imposto devido a um projeto social. Imagine, se naquele ano ele fosse pagar 200 mil de IPTU, ele poderia transferir esses 200 mil IPTU para um projeto como o São José Rugby, né? Então, antes era só 50%, passou a 100%. E avançou-se mais ainda, né? Porque existe uma contrapartida de 20%. Então, se eu libero 200, eu tenho que aportar 20% de contrapartida. Isso tudo para modalidade. E mais ainda, que ele pôde compartilhar com 4 parceiros, né? Mas a felicidade deles é tão grande, o trabalho de marketing é tão grande que às vezes eles nem compartilham entre parceiros. O cara vai lá, já compra o projeto mesmo ali, né? Já dedica o IPTU, o ISS dele, já coloca contrapartida. Porque ele sai na frente e vai fazer o plano de marketing dele, né? E aí as marcas se tornam marcas vencedoras, marcas esportivas, né, marcas que querem estar muito próximo de pessoas sadias, de ambientes éticos, de entretenimento. Então, o sucesso realmente foi esse, Marcos. Muito bom. Até vou colocar aqui também um comentário do Kelvin, complementando a palavra do Mau aqui, que eu acho que é uma coisa legal para colocar logo depois da fala do nosso querido Marco Olivato, que ele coloca realmente um pouquinho do que a prefeitura tem feito pela cidade, enfim, parabenizando aqui a cidade pelo olhar diferenciado para o esporte, muito bacana. Aí, Mau, quero aproveitar ainda os nossos colegas aqui para você colocar 2 questões para você. Uma que já estava na caixinha de conversa inicial do Instagram, que é a questão da gente falar como foi o ano de 2020 para o São José Rugby, e já falar na sequência
pela Larissa aqui também, coloca a pergunta da Larissa depois para o Mal. Qual a importância do papel social que o rugby desenvolve enquanto modalidade? Que eu acho que tem sinergia entre essas duas perguntas. O que você diz para a gente aí, Mal? Legal, vamos lá, Marcos. Bom, primeiro 2020 foi o momento que todo mundo sabe, né? Impactou, acho que na vida do mundo inteiro, mudou de uma forma bem abrupta, né? Ninguém sabia direito como reagir, e foi um momento bem delicado aí, né? Realmente para a nossa saúde. Todos os treinamentos, as competições acabaram sendo canceladas e não teve nenhuma atividade esportiva, né? E isso trouxe, né? Como a pandemia, né? A pandemia trouxe diversas consequências, né? E no rugby não foi diferente. Com o cancelamento de tudo isso, pessoas que têm na sua essência, como eu falei do esporte amador, aquela paixão, aquele amor e vai lá e se compromete, tá? Porque gosta, acaba sentindo falta de tudo isso, né? Eu acho que dessa cultura de equipe, né, que a gente chama. Então, realmente foi um ano bem difícil, mas felizmente a gente conseguiu, né, reverter e trazer coisas boas, né, que foram as ações sociais que conseguiram unir um pouco essa vontade das pessoas de se reverem, né, com também a solidariedade, né, um valor importante não só do rugby, mas de todos os esportes e para a sociedade. Então a gente conseguiu unir e eu acho que foi um gol de placa, né, um try, se é que a gente pode falar no linguajar um pouco mais específico. E as pessoas, os atletas, todos aqueles, né, pais, simpatizantes, todos aqueles que se envolveram realmente viram como esse tipo de ação pode mudar um pouco a sua sensibilidade, pode te tocar de uma forma, né, que te leve a pensar de maneira diferente nesse momento tão difícil. Então, nesse ponto, eu acho que as ações sociais contribuíram muito, né, para esse desenvolvimento, né, do ser humano, que o esporte também busca, que está no seu papel também do esporte desenvolver. Então, eu achei que foi um ano marcante, não só por todas as dificuldades, mas por essa veia, né, mais uma aí que surge no São José de poder contribuir nesse momento tão difícil com outras pessoas. E em relação à pergunta da Larissa Vaz, né, qual a importância do papel social que o rugby desenvolve enquanto modalidade? Olha, aqui, pelo menos... Posso aproveitar e pedir para você falar já de uma campanha que está bombando nas redes sociais do São José Rugby, nos grupos de WhatsApp do São José Rugby também. Fala das duas coisas ao mesmo tempo, vamos nessa. Tá bom, rapidamente então, aguenta aí, Larissa, assiste a gente um pouco mais, né? O Rugby Social realmente é um projeto que a gente já tem desde 2003, né? A gente foi campeão brasileiro a primeira vez em 2002, e em 2003 a gente deu início a esse projeto aqui no clube, e ele vem, no início ele foi sustentado por empresas daqui da cidade, né? Como o nosso grande amigo Baby lá, que deu uma força enorme pra gente, e o esporte o projeto foi crescendo, né? Foi tomando corpo, a gente conseguiu, como eu falei, o título de utilidade pública e passamos a contar com uma parceria, né, junto ao CMDCA para o desenvolvimento desse projeto. Então, para quem não sabe, o CMDCA é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Todos os municípios têm aqui no Brasil, né, ou pelo menos deveriam ter, e existe uma lei federal na qual permite-se ter essa, não é uma isenção, mas você poder direcionar parte do seu imposto federal, no caso o imposto de renda, para os projetos que são geridos pelas entidades federais, no caso o Ministério, mas também por entidades municipais, que é o caso do CMDCA. Então aqui a gente tem esse projeto há muitos anos, em parceria com o CMDCA também, que é
uma estrutura, e a estrutura no que diz respeito não só ao legislativo, mas o conselho também, que dá conta de tudo isso junto com a Fundas, para o financiamento desse tipo de projeto, que também, sem esse tipo de parceria público com o terceiro setor, a gente não conseguiria. Então, a gente tem esse projeto junto ao CMDCA, e estamos agora migrando um pouco, né, para eu resumir e chegar nos finalmente, a gente está migrando um pouco o formato. Durante muitos anos tivemos o apoio da CCR, né, uma tremenda de uma parceira que pôde nos ajudar enquanto ela esteve aqui, enquanto ela estava com os negócios direcionados para a região, e recentemente ela migrou, né, ela não vai mais estar aportando nesses projetos, e o São José Rugby acaba mudando um pouco a característica de captação, né, um pouco o formato de captação para esses projetos. A gente sai de focar não somente em grandes empresas nacionais, mas também em pessoas da comunidade. Então, pessoas físicas que podem contribuir com o seu imposto de renda. Então, a gente tem lá nas nossas mídias o passo a passo, né? Eu mesmo faço a minha, né? Então, eu próprio já estou acertando lá para eu poder fazer o meu aporte e ajudar o projeto. Então, tá aí, né? Eu acho que, em resumo, é isso. É um projeto muito interessante que já atingiu já recebeu mais de 100 crianças, mais de 1.000 crianças, né? A gente tem uma média de 100, 90, 110, né? Flutuando em todos esses anos. E quem quiser conhecer um pouco mais, venha nas nossas mídias sociais aí que vai encontrar as informações. É muito legal, né, Mamal? Você falou pra gente agora há pouco, depois eu vou fazer mais uma pro Olivato, que tem umas 3 iguais aqui para você, Olivato. Vou trazer já as perguntas. Mas, Mamal, só complementando, né? O pessoal pode dar 3%, destinar 3% do IR devido, que já iria pagar no ato da declaração. Dentro do sistema, tem um passo a passo muito simples nas redes sociais do São José Rugby. E, além disso, Mamal, a gente pode destacar no ano de Olimpíada que esses projetos sociais, eles sim podem se transformar num baita de um sucesso aí também para o rendimento, vamos dizer assim, né? Com certeza. E aí vamos aí valorizar um pouquinho a Larissa, né, que fez essa pergunta tão interessante e que com certeza isso vai ser um dos exemplos. O nosso projeto, Larissa, e eu acredito que muitos outros pensam dessa forma, os projetos sociais, eles têm uma visão um pouco mais global do desenvolvimento, né? Então, não é só uma questão de você ter um atleta, né, que fisicamente, tecnicamente, está ali apto a se tornar um atleta de rugby. Então, os participantes do projeto social, eles vêm de diferentes realidades, né? Hoje, para mim, parece, né, um pouco redundante, né, comentar a vulnerabilidade, né, dos jovens, das crianças. Isso não é uma coisa, hoje não é uma exclusividade de uma ou outra região da cidade, né, por uma ou outra característica, é uma coisa que a gente vê em toda a cidade. Então, a gente busca uma proposta que tem esse desenvolvimento, que é o motor, o cognitivo, o social, o emocional. Então, é um desenvolvimento mais global. E a gente acaba utilizando o esporte, o rugby, mas também os jogos em si para desenvolver, né? Então, é uma coisa, né, um pouco mais global, uma preocupação um pouco mais humana do que aquela estritamente competitiva. E utiliza-se também outras ferramentas. Então, acaba o rugby não sendo o ator principal, né? Então, são palestras, ações, visitas, excursões, né? Visitas técnicas. Às vezes o pessoal do projeto social vai lá no CT da seleção, conhecer os atletas. Então, a gente tenta fazer com que outras ferramentas possam contribuir também nessa formação. E também, aí acaba, eu acho que é uma coisa que deveria ser comum de vários projetos, né? Mas uma coisa que é mais peculiar do rugby acaba sendo as oportunidades também que
que cada modalidade, ou cada projeto, ou cada viés possibilita. Então, o rugby a gente já teve, assim, casos muito gratificantes de atletas que, por exemplo, o Pedro, que há 4, 5 anos atrás, ele cresceu no projeto lá do Campo dos Alemães, e conheceu o rugby porque o irmão dele, mais velho, né, acabou convidando, não convidou muito, não queria muito que ele fosse treinar, queria que ficasse em casa cuidando do irmão mais novo, mas acabou conhecendo o esporte e se destacou, né, entrou nas equipes competitivas e se deu muito bem na base, no Atleta Cidadão, né, alcançou a equipe adulta do São José, foi campeão brasileiro, foi para a seleção, e há 4, 5 anos mora na França, né, ajudou a equipe dele a subir da 3ª para a 2ª divisão, né, do rugby francês, então eles devem permanecer lá por muitos e muitos anos, porque o clube já queria chegar até ali mesmo, não tem muita estrutura para disputar com os grandes profissionais, mas ele, então, aproveitou a oportunidade, né, que o rugby possibilitou para ele, assim como a Mariana, né, a Mariana Nicolau, que começou no projeto lá no Polo do Santo Inês, com o treinador Flávio, e tá ali, eu não sei exatamente, né, o COB exige uma lista larga inicialmente, mas de 12 atletas que devem ir para os Jogos Olímpicos de Tóquio, né, ela tá na lista das 20 e tá esperando, né, sair, tem grandes chances e a gente tá torcendo para que ela fique entre as 12, mas também aproveitou a oportunidade, né, joga e treina lá com a seleção brasileira em São Paulo, né, mora lá, tem a oportunidade de fazer uma faculdade, recebe uma bolsa pelo fato de ser atleta da seleção. Então, acho que não só o rugby, mas diversas outras modalidades têm essa característica, né? Se a pessoa se doar, se a pessoa gostar, primeiro, gostar daquilo, né? A ponto de se doar igual uma louca, de todo mundo achar aquilo um absurdo, mas para ela ser uma tremenda satisfação, tem condição de aproveitar as oportunidades, eu acho que elas estão aí, né? O nosso país tem enfrentado muitas dificuldades, mas eu ainda vejo que as pessoas, com bastante esforço e um pouco de sorte, podem encontrar aí boas e excelentes oportunidades. Então é um pouco isso, Larissa. Eu acho que, resumindo, tem um papel bem legal. Eu acho que pode contribuir muito no desenvolvimento da sociedade em si, projetos sociais, esportivos, sobretudo. Os ganchos foram bons também, foi legal que você já deu um overview também nas oportunidades das pessoas físicas, as outras leis de incentivo, que inclusive a nossa LIF aqui traz uma indução para que os projetos também trabalhem com as outras leis. Mas enfim, falando na lei de incentivo, a gente teve 2 perguntas muito interessantes, que eu também gostei, o Kelvin e o Renato Santiago fizeram um no Facebook, outra no YouTube nosso aqui. Traz primeiro a do Kelvin aqui, por favor. Em anos passados, a LIF não atingia, né, o total da captação. Nesses últimos anos, vem atingindo 100% do valor renunciado. Com isso, já existe na fala do governo a possibilidade de aumentar o valor da renúncia? Vou deixar essa aqui do Kelvin e já coloca junto aqui, para não falar que cada um num canal, hein? Coloca do Renato Santiago também, nosso caro aqui, que pode nos ajudar nessa batalha, hein? Marco, existe a possibilidade do valor destinado à LIF aumentar, pois bons projetos acabaram ficando de fora, tem toda a razão. Às vezes com a dificuldade e a demora em captar. Ótimas perguntas. Marco, vou deixar essa contigo aí na esperança de ter uma boa resposta. Excelente perguntas, principalmente vindo de admiradores, né, de gestores esportivos especiais, né? Renato Santiago vem da área da educação, profissional de educação física, pessoa admirável nesse aspecto aí. O Kelvin me fez conhecer o Paradesporto, né? Me fez conhecer o Centro Paralímpico em São Paulo, e veio com uma frente de trabalho também muito rica. Para vocês terem ideia como é São José dos Campos, né? São José dos Campos é fantástico nessa questão esportiva. Aumentar recurso, óbvio. Nós estamos no momento
que tudo que se fala em aumentar recurso é um pouco complicado, não que as pessoas não queiram, porque nós temos prioridades hoje, frente a essa pandemia. Vocês imaginem tantas prioridades que se existem, mas, obviamente, esporte é algo arraigado em São José dos Campos, faz parte, né, da grande política pública formulada no atual governo, né, tem bons gestores, é praticante, está gerando os equipamentos esportivos. Então, para mim, é muito claro a questão de pensar cada vez mais em conseguir recursos, tá? Então, pode ter certeza, Kelvin, Renato, eu particularmente respiro diariamente falando em recurso, né? Pô, aumentar a lei, o valor dela. É óbvio, se a cidade também cresce economicamente e arrecada-se mais, consequentemente, a lei de incentivo é maior, porque é uma porcentagem, né? Então, diariamente. O que a gente precisa são de projetos sérios, de boas entregas. Isso reforça cada vez mais a procura e a solicitação de ampliar esse recurso. Mas só queria deixar claro, esse governo tem um olhar tão interessante, tão forte para as políticas públicas esportivas, Marco, Mau e a todos que estão conosco. Nós atingimos aproximadamente em esporte 1,8, né, de um orçamento. Vocês podem achar, pô, mas 1,8 é muito pouco. Olha, vamos falar em todos os municípios do estado de São Paulo. Eu quero que alguém me apresente um que tem esse valor, né? Então, assim, nós somos, sim, privilegiados. É que nós temos um excesso de projetos. As pessoas são criativas, são bastante esportistas, estão envolvidas. Lógico, a colocação do professor, do Renato Santiago, é muito pertinente. No que se refere a gente perder alguns projetos, realmente, muitas vezes é pelo tempo de captação, né? Na hora que você conseguiu captar, já venceu o prazo, porque você tem 7 milhões e 100 mil disponibilizados. Você aprova aí um total de aproximadamente uns 8 milhões, 7 milhões e meio de projeto, quem chega consegue, né? Não dá para a gente ficar fechado esperando muito. É até uma estratégia de movimentar, pôr o pessoal na rua para captar recurso, né? Isso é importante. O desafio também é fazer as empresas participarem mais, né, nesse processo do esporte. Eu acho que a gente está conseguindo vencer isso, que vai além da lei de incentivos e com patrocínios diretos. Então, a gente vem também avançando nesse sentido. É só para lembrar, né? A gente disputa com o rugby as principais competições do Brasil. A gente disputa com o futsal as principais competições do Brasil, Liga Nacional, o próprio basquete, que deu uma parada em função da própria pandemia ou de um ano especificamente, mas tem a sua vaga garantida na NBB, apresentou o plano de trabalho. Nós temos aí na área de lutas, né, atletas olímpicas que utilizam o recurso de LIF, né? Temos aí a wrestling, né, da luta olímpica, a Laís Nunes, temos a Pamela Rosa de skate, esse pessoal todo trabalha com LIF. Então, mas a gente vai realmente em busca, eu procuro dar cada passo e fazer realmente com que as pessoas se conscientizem. Mas, como diz a Lei Pelé, né, ponto principal é o esporte participativo, a comunidade tem que ser assistida com esportes dos nossos polos esportivos, dos nossos centros esportivos. O nosso esporte escolar também tem que ser prioridade, esportes para as crianças em idade escolar, que também é muito de participação. Temos aí o professor Renato Santiago, idealizador da Escola Ativa, projeto fantástico, né, que está aí, está de pé.
E depois a gente começa a praticar o de rendimento, porque é o legado, as crianças se destacam, né? Então vem o atleta cidadão, aí vem o legado do esporte adulto. O governo está convencido que isso é importante para a cidade. Quem tiver dúvida, nossa, é só olhar, né? Uma arena que está chegando aí, um centro de treinamento para o atleta cidadão. Então tudo se conecta. Então podem ter certeza disso. O que a gente precisa fortalecer o todo, a participação do mundo privado também e a participação na condição que ela tenha do gestor, da gestão municipal. Então, isso tudo ele é muito analisado nesse sentido, e se depender de mim, pode ter certeza, cada reunião que eu entrar, eu vou estar lá batendo firme, essa questão toda. Só um exemplo, né, Maurício? Quando nós começamos, tinha lá o centro de treinamento do rugby, que passou por algumas dificuldades, né, alguma depreciação, algum avanço ali dentro do centro, mas você vê que nesses 2 anos, Maurício, 2, 3 anos, o quanto mudou a vida no entorno do centro de treinamento do rugby. Tanto que nós tivemos condições de sediar uma final de um brasileiro, certo? Essa questão toda. Isso é muito importante, porque a população, a comunidade, começa a lidar com os equipamentos esportivos, começa a lidar, a respeitar, a manter, fazer com que as nossas crianças, os nossos jovens, cada vez mais entendam a importância da preservação dos espaços esportivos, de participação escolar, de rendimento, e isso eu particularmente sinto uma alteração nesses últimos tempos, que de comportamento. É difícil, mas alterações de comportamento. Então, as entidades também têm que trabalhar muito em cima disso. Eu acho que isso, quando se alinha, os recursos... Porque todo o gestor público, o gestor privado, ele quer colocar o dinheiro no lugar certo, né? Aonde realmente vai ter o retorno, aonde vai realmente acontecer, tá? Eu li também, Marcos, mais uma pergunta sobre os nossos projetos, onde eles se encontram, para que se possa analisar. Dizer que na nossa plataforma está disponibilizado todos os projetos aprovados, seus valores, tudo isso. Mas, mais do que isso, eu me coloco, acho que foi uma pergunta do Clinton, eu me coloco à disposição também, fico diariamente na Secretaria de Esporte, ali no Centro da Juventude. Secretaria de Esporte é um prédio que está dentro do Centro da Juventude, tá? E eu fico ali diariamente, eu sei das dificuldades de encontros, mas se precisar acionar, eu estou à disposição, tá? E até receber pessoalmente, para ver como é que é feita a prestação de conta, quem recebe, quem não recebe, como é feito, tudo direitinho. É boa essa pergunta, né, Olivato? Porque ela nos facilita até como uma lei de incentivo é importante, porque ela tem essa cobrança, né, do passo a passo para a gente estar lidando com um recurso público, né? E com uma concorrência pública, que é muito importante para o crescimento profissional dessas modalidades. E amanhã eu chegando na secretaria, eu já estou à disposição, só depois deixar meu e-mail, meu contato, acho que é Clinton, eu envio sim os links. E no site da própria Secretaria de Esportes, a gente tem publicado todos os projetos, tá a lista dos projetos, os valores, e vão sendo divulgados posterior cada uma das prestações de contas, mas é legal. No site do São José Rugby também, como exemplo, a gente tem também isso, enfim. Então, é uma ótima pergunta para dar clareza e legitimar. Gente, eu só acabei puxando aqui também, porque a gente está se encaminhando aí já para o final e temos ainda algumas perguntas. Eu vou colocar uma blocada aqui para você, Mamal, e depois eu vou deixar as últimas também pro Marcos. Vocês não... A gente combinou 1 horinha, mas esse papo tá muito bom. Vou ter que passar um bocadinho, só porque a gente está no interior, dá para passar um pouquinho na prosa, né? Então, eu queria puxar aqui uma pergunta que tem tudo a ver com o que o Olivato estava falando, mas direcionada para o rugby. O Alexandre Spano colocou aqui para a gente, pode puxar aqui para a gente a pergunta. Gostaria que o Mal citasse quais os benefícios que uma empresa, marca, podem adquirir ao patrocinar um esporte como o rugby. Aí ele manda um abraço aí para o Olivato e para mim também.
Vai, Boa! Bom, primeiro, grande abraço aí pro Spani, né? Um grande construtor aqui também de tudo que o São José já conquistou. Bom, eu acho que os benefícios aí a gente tem que talvez distribuir em categorias, né? Tamanhas são as oportunidades que a empresa, e não só, eu acho que tem que ser sempre uma troca. Primeiro, eu parto desse princípio que precisa ser sempre uma troca, né? Não pode o rugby, por ser um time que dentro de campo tem um bom rendimento e conquista resultados, esperar que as empresas venham, deixem os valores e pronto. Então, eu acredito sempre na troca, e eu acho que nessa troca é que surgem as maiores oportunidades, né? Eu acho que não é só uma questão de visibilidade da marca, que também tem a sua importância, os departamentos também precisam prestar suas contas, né? Mas eu acho que extrapola um pouco a questão de sair um tempo aí de visibilidade nesse ou naquele canal. Eu acho que, por se tratar de entidades maduras, né, patrocinadores que já querem incentivar o esporte, geralmente não são, né, marinheiros de primeira viagem, e também, por outro lado, as entidades esportivas, com toda a sua expertise, eu acho que a troca pode ser muito rica, né? Então, é difícil aqui a gente elencar, mas em qualquer ramo, eu acho que, seja ele da educação, da economia, da saúde, enfim, eu acho que a gente tem muitas condições de acrescentar muito, né, as equipes, não só as esportivas, mas também as empresariais. Então, eu acho que tem muita coisa do rugby que pode ser transferido e pode ser, e tem essa analogia, né, no meio corporativo, né, muitas coisas que são construções de uma cultura de grupo, que a gente chama, e que às vezes pode ajudar, né, muitas empresas. Então, eu acho que são ilimitados, né? Não posso dizer infinitos, mas eles são ilimitados, os benefícios. Então, cabe às empresas que fazem esse enlace, que fazem essa ligação, né? Como aqui é o caso do Marcos, que tem essa sensibilidade, né? Para atender os dois lados, para oportunizar as potencialidades de cada um, para poder contribuir no crescimento do parceiro. Aqui já coloco um elogio também da Jéssica, que ela reconhece aí o trabalho já feito há anos, da diretoria, e assim como que torna realmente um time campeão. Eu já estou me encaminhando aqui, por isso eu estou colocando algumas questões. Obrigado aí pela comunicação. Tem bastante pergunta, gente. A gente vai batendo com eles depois aqui e vai responder todas, tá? Mas agora eu queria também, nas últimas palavras aí, Mamão, agradecer por essa oportunidade da gente bater esse papo, colocar aqui para todo mundo que a nossa ideia era tentar colocar um pouco de projeção num momento complexo, mas em que a cidade de São José dos Campos, aí, com todo o esforço da prefeitura, dos clubes, tem conseguido planejar e se estruturar, aproveitar esses momentos que podem ser complexos, mas podem ser oportunidades também. Então, bem colocado na fala dos dois aqui, tanto do Olivato quanto do Mau. Participar intensamente, a gente teve uma participação tão legal pelos dois canais, aí, pelas duas janelas, tanto pelo Facebook como pelo YouTube, com perguntas. E, gente, podem seguir encaminhando essas perguntas para o nosso inbox nas redes sociais, que vai ser um prazer. Quem assistir esse conteúdo também depois e quiser, ele vai se transformar também em pílulas que isso que é muito legal, de podcasts também de conteúdo. Esse bate-papo vai ficar como podcast. E também no YouTube, a parte visual também para vocês assistirem na data que puderem e quiserem, e sempre participando das campanhas. Livato, queria trazer você mais uma vez aqui só para dar um agradecimento final. A gente está chegando no finalzinho aqui. Obrigado pelos esclarecimentos. Acho que esse trabalho conjunto de poder dar luz às empresas, mas também capacitá-las e
como você bem colocou, ter esse posicionamento, tanto para as equipes quanto para as empresas, de clientelismo por parte do poder público, é uma honra e para a gente ajuda muito o nosso trabalho. Digo isso para quem também faz essas relações institucionais com as empresas e começa a criar essas pontes. Então, obrigado pelo teu trabalho e obrigado também pela tua participação aqui no momento com a gente no São José Rugby. Eu tenho que agradecer vocês pela oportunidade, coloco sempre à disposição, tá? À disposição de todos, e assim, sou um admirador aí do plano de trabalho do rugby, porque eu encontrei pessoas que jogaram o coração ali dentro de um projeto de rugby, desde a época do Guimerá até hoje, tá? E só também ajudando a resposta que o Maurício deu lá para o Spani, entrando em campo na área de planejamento estratégico, as universidades... É uma coisa fantástica entrar, né, junto com uma modalidade como o rugby. Primeiro porque o ambiente universitário é muito forte dentro do rugby, né? E uma outra é porque tem uma movimentação muito legal de intercâmbios internacionais, de movimento. É uma modalidade presente aí nos continentes e muito forte nesse sentido, né? E, óbvio, lidando com jovens, lidando com adultos, quem atua na área de serviços, Demicard deu tiro certo, né? Começa a se aproximar do grande mercado, da onde realmente ela tem que dar. Então, é muito legal. Eu sou apaixonado por esses temas, envolver esse produto, o esporte. Para mim, o ser o campeão é uma consequência. Mas o mais legal do São José Rugby, que eu acho, e hoje a gente estava conversando a respeito disso, está entre as modalidades mais consolidadas no município de São José dos Campos, tá? Principalmente institucionalmente, pelo trabalho que ela faz no município, tudo isso que o Maurício falou, mas a nível estadual, nacional e internacional. Quem não conhece São José Rugby, né, e você sai por aí falando, tenho colegas na Argentina, Uruguai, Chile, os caras conhecem mesmo, e é muito legal. Então, esse é o fator do esporte, de modalidade, né? As conquistas, consequência, precisa de recursos, precisa, mas o que eu mais admiro no rugby é que ele se mantém, passa por momentos e fases, e consegue ter o legado fica de pé, né, Marcos? Então, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo seu trabalho aí junto à entidade, vou estar sempre à disposição aí de vocês. Que legal, obrigadão. Mal, deixar você aí com as últimas palavras para a turma que está nos assistindo. Obrigado pela oportunidade, eu sou o Marcos Librand aqui, sou da agência NTZ, vários amigos e profissionais que eu admiro aqui fizeram comentários, agradeço também. E vamos nessa, gente. Obrigado, Mal. As últimas palavras são suas, a casa é sua. Pô, Marcos, muito obrigado. Né, eu começo fazendo o agradecimento especial a todas as pessoas que acompanharam até o final aqui a nossa conversa, ao Marco pelo convite, né, ao Marcos também pela prontidão aí de estar sempre, né, levando super a sério as nossas ideias. Então, muito legal. Trata-se aqui somente de uma iniciativa do São José Rugby de trazer o debate, né? Eu acho que o debate é rico, sempre que a gente encontra temas, e eu acho que na questão da gestão, a gente hoje falou da LIF, mas acho que um dos pontos muito importantes, eu vou até deixar aí um gancho da questão do Clayton, que ele fala da transparência. Eu acho que é um ponto muito importante, né? Eu acho que as entidades e também, sobretudo o São José Rugby, precisa também aprender, né, identificar a questão da transparência, de toda a governança. Eu acho que de todos os instrumentos que mostram como é que uma entidade tá gerindo e está aplicando seus recursos. Então, também é um tema que eu acho que merece a gente, num próximo bate-papo aí, né, como trazer uma boa governança ajustada para cada uma das entidades, mas
é um ponto importantíssimo, Cleiton. Então, a gente vai ter o tema da gestão, a gente vai ter diversos temas, então fica o convite, né? Mas um agradecimento especial, Marcos e Marco, né? Nessa live que também inaugura esse canal do podcast que é justamente trazer informação através do debate. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. Abração, gente. Valeu. Valeu. Até a próxima. Até mais.